E olha, um outro assunto que rendeu uma bela discussão aqui no 3 em 1 foi a pauta bomba do Congresso. Uma reportagem do Valor revelou que o Supremo Tribunal Federal recomendou ao Congresso tomar uma das decisões mais polêmicas da LDO desse ano, a de permitir reajustes salariais aos servidores. A presidente Carmen Lúcia teria enviado um ofício ao Legislativo contrariando dois dispositivos que buscavam frear essas despesas. O Andreas, você tem sido um crítico muito duro da Carmen Lúcia, o que dizer agora desse despacho? Ela, ao longo desse período muito fraco da sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal, uma característica é evidente e que compõe essa fraqueza, né? Qual seja, defesa de classe corporativa. Os discursos, e ela fez vários em CNJ, mas também em eventos de magistrados, sempre tem o tom de defesa num momento gravíssimo do Brasil. Economia, finanças em frangalhos, um discurso frequente que jamais flexiona em defesa dos direitos da mais alta classe do funcionalismo público. Não há nenhuma surpresa nessa atividade. Nesse aspecto, ela que é muito confusa, mas cuja confusão tem método, nesse aspecto ela é muito transparente e coerente. Ela defende a classe da qual faz parte com unhas e dentes. Nesse sentido, em nada difere do Ricardo Lewandowski. O comportamento dela em defesa da classe é igual ao do odiado Ricardo Lewandowski quando presidiu o Supremo Tribunal Federal, com uma diferença em favor do Lewandowski. Ela tem horror a não ser amada. E aí, Vera, o que é que você achou da postura da Carmen Lúcia? Pois é, a mim não era tão óbvio que fosse ser assim, e me surpreende negativamente, diferentemente do que o Andreasa falou, porque ela fez um discurso sua vida toda em prol de menos privilégios, contra o uso de carro oficial, esse tipo de coisa. Então eu esperava que na presidência ela fosse ser uma presidente contra esses privilégios da própria magistratura, contra o corporativismo, e ela foi na direção oposta. Então, a mim surpreendeu negativamente esse aspecto da Carmen Lúcia. A gente já notou aqui outras características dela também não positivas, como a sua dificuldade de decidir, a sua roda presa, etc. Mas corporativismo e defesa de privilégio, essas realmente eu não imaginava que ela fosse incluir no currículo. Termina, de fato, muito mal, sem unificar questões importantes no ponto de vista judicial ali do Supremo, questões paradigmáticas que ela poderia ter feito esforço para que o Supremo pacificasse, para que acabasse essa bagunça aí em várias instâncias da Justiça. Essa questão do privilégio, auxílio moradia, toda uma pauta aí cabeluda que ela tinha que ter tido coragem de enfrentar e não teve, e agora termina mandando um ofício de uma forma meio subrepetícia para defender reajuste salarial no momento em que as contas públicas estão visivelmente estranguladas. Então não é nada bom o legado da Carmen Lúcia na presidência. E o problema é que sempre pode piorar, né? Porque vem aí o Toffoli. E aí, Madu? Não é bom, é péssimo, mas é um sinal de que mostra como o corporativismo ele corrói, ele percorre todo o tecido social brasileiro, né? O Brasil não é uma nação, o Brasil é um mosaico de corporações, cada uma delas tratando dos seus interesses. Não existe um projeto nacional, não existe um entendimento, né, do coletivo. Isso está impregnado, não é só no judiciário, é no legislativo, é no executivo, em atividades profissionais, seja do setor público, seja do setor privado. E agora, do setor público é mais grave ainda. Não é à toa, pessoal, que 60% do 1% dos mais ricos do Brasil, vou repetir para ficar mais claro, dos mais ricos do Brasil, são 1%, o topo da pirâmide, 60% desses
são funcionários públicos. E veja bem, eu não estou dizendo que todos os funcionários públicos ganham salários astronômicos, mas eu estou dizendo que dos mais ricos do Brasil, a maior parte deles, mais da metade, são funcionários públicos que ganham salários exorbitantes, muito além do que merecem e muito além do que trabalham. Então, o que você vai esperar, né? O que você pode esperar do país que tem esse tipo de perfil, né? O que é que, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existem no judiciário, aposentados do setor judiciário que ganham mais de R$200 mil por mês. Mais de R$200 mil por mês. O que essas pessoas fazem com esses salários de R$200 mil? O que eles fazem para a economia andar? Eles geram empregos? Eles criam negócios? Eles não nada. Eles têm um caseiro na serra e um caseiro na praia. Só isso. Então, esse corporativismo não é a saúva que destrói o Brasil. É esse corporativismo. É essa forma mesquinha das pessoas enxergarem a sua existência, enxergarem o seu país, se é que existe algum país. Se é que existe. Eu estou cada vez mais incomodado com essa ideia, até que o professor Bolívar Lamuia colocou no Estadão há umas 3 semanas atrás, mas é pertinente. A gente fica tentado mesmo a pensar se faz sentido a Federação Brasileira. Né? Isso seria um anátema, né? Seria um pecado, seria uma coisa, eu estou dizendo uma coisa horrível, mas a gente chega a pensar se vale a pena realmente existir a nação brasileira.